Leitura do Livro dos Espíritos. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Espírito e matéria. 21. A matéria é de toda a eternidade como Deus, ou bem foi criada por Ele em um tempo qualquer? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria, o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que não faça nenhuma impressão sobre vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. 22a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Nota: sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. 23a. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito não é fácil de ser analisado em vossa linguagem, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, é uma mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou não é senão uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. 25a. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isto. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento.
27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação dos espíritos, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. 27a. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais útil e que se pode considerar como independente. 28. Uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entender. Vossas disputas vêm, quase sempre, de que não vos entendeis sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não ferem os vossos sentidos. Nota: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e por isso admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa todas, que delas se distingue por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que se chama Deus.